Estás ao contrário, João. Isso. Então, João, como é que estás? Boa noite. Tudo bem? Está tudo, deixa só. Está tudo em ordem. Boa noite a todos aí lá em casa, que ainda vão entrar mais alguns. Acho que podemos dar início também para... Boa noite a todos. Agradecer especialmente aqui ao João, uma pessoa com que eu tenho... Ele sabe que tem uma consideração muito grande, porque já estive com ele no Espinho, e agradecer-lhe por ter aceito este convite. É um prazer enorme partilhar experiências com ele sabem disso, por isso. Não sei se queres dar alguma coisa para iniciar, João. João, eu dizer-te que o prazer é meu, quer dizer, tu é que tens o trabalho e tomaste esta iniciativa e depois de teres falado comigo para poder estar contigo aqui num serão, eu só podia dizer que sim, portanto, e cá estamos para falar um bocadinho sobre o futebol, em algumas coisas em concreto que tu procuras, que tu gostas de trabalhar e, portanto, vamos falar um bocado descomprometidamente sobre essas questões que tu com certeza me colocarás, que não está nada preparado. Não, e vamos lá ver se eu sei faz responder. parte, não está preparado, faz parte. Mas pronto, a primeira pergunta, que é sempre a primeira pergunta também para muita gente que pode não te conhecer assim tão bem, fala um pouco sobre ti, como é que tudo começou. Sei que já tiveste experiência lá fora, sei que também começaste por divisões inferiores e vieste sempre a subir pulso a pulso. Gostaria que só falasse um pouco sobre o teu percurso em termos de futebolísticos. Eu sei que o jogador não foi lá muito. Mas tinha jeito. Muito famoso, mas fala aqui um pouco só como é que tudo começou mais ou menos. João, eu comecei a minha carreira enquanto treinador no Futebol Popular de Espinho, portanto uma equipa sénior, foi a minha primeira experiência, que tinham sido meus colegas de equipa, que é o que tinha, a freguesia onde eu vivo e vivia na altura e onde nasci, que é do Concelho de Espinho. E pronto, e comecei aos 22 anos a treinar jogadores que todos eles eram mais velhos do que eu. Não havia nenhum jogador do plantel que fosse mais novo. Portanto, foi uma experiência fantástica, até porque eu até acho que devo a essa malta com quem vivi esses anos o facto de ter continuado a tentar ser treinador, porque antes não me tinha ocorrido essa possibilidade de ser treinador, nunca tinha pensado sobre isso, não tinha sonhado com nada disso. Mas os 2 anos e meio que estive com eles, os 3 anos que estive com eles, correram muito bem, porque tivemos 2 subidas consecutivas de divisão, a melhor classificação da história do clube até hoje, e os jogadores, pronto, no fundo, a incentivarem-me, a dizerem-me que eu tinha jeito e que tinha que apostar nisto, e pronto, e acabei por seguir e treinar alguma juventude antes, depois desse projeto. Depois acabei por gostar ao Futebol Popular nos Leões Barristas, que é o clube mais titulado aqui do Futebol Popular de Espinho. E numa altura em que estávamos em primeiro lugar, já tínhamos ganho a Supertaça, tive uma possibilidade de ir para a Arábia Saudita enquanto treinador adjunto do Mr. Eurico Gomes e com o Mr. Jorge Amaral, num clube da primeira divisão da Arábia, o Al Raid, que ainda está na primeira divisão. E pronto, e passámos lá de janeiro a novembro uma experiência fantástica. Ainda pelo meio fomos como que emprestados para a Taça do Rei para jogar pelo Al Nassr, que é um dos maiores clubes da Arábia Saudita. Pronto, e em novembro viemos, após uma série de resultados menos positivos, e viemos para Portugal. E pronto, e depois, passado um ano, treinei os Júniores do Espinho, os Sub-19, e estive lá também 2 épocas e meia.
E depois disso disse que tinha que treinar séniores outra vez, queria começar o meu caminho como treinador de séniores, era aí que eu me sentia bem e com a ambição que eu tinha que treinar séniores e custasse o que custasse, eu tinha que ir. E o convite que tive, depois da experiência que tive na Arábia e treinar júniores em campeonato nacional, como surgiu foi treinar o Lobrense, a terceira divisão distrital da AF Porto, e fomos para lá. E no final do ano, e após uma viagem de 26 jornadas invictos consecutivamente, também conseguimos subir divisão. No ano a seguir fui treinar o Dragões Sardinenses na divisão acima, mas a segunda divisão distrital do Porto, onde estivemos até à 18ª jornada e saímos em terceiro lugar por decisão minha, por estar incomodado com algumas coisas que se passavam no funcionamento. E na época a seguir, salvo erro, à sexta ou à sétima jornada, fui convidado pelo ouvinte que estava na divisão da Elite, portanto, o primeiro escalão da Associação Futebol do Porto. E terminamos essa época em terceiro lugar, a 2 pontos na altura do primeiro classificado, que foi o Lessa. Não, ou o Canelas, já não me recordo se foi o Lessa, se foi o Canelas, desculpa. Mas terminámos a 2 pontos do primeiro, a 1 ponto do segundo, mas eram os 2 primeiros quem ia ao play-off de subida e, portanto, nós não fomos. Nesse final da época decidi não continuar no Avintes, porque estavam a passar-se algumas possibilidades de poder ir para o Campeonato de Portugal, elas não aconteceram e fiquei de fora. E na época a seguir regressei ao Avintes, já a 14ª ou 15ª, terminámos a época, salvo erro, em sextos, e quando já estava preparado para continuar no Avintes, surgiu o convite do Sporting Clube de Espinho, que estava no Campeonato de Portugal e que tinha sido treinado nos 2 anos anteriores pelo Rui Quinto e tinha estado no play-off de subida à segunda Liga. E, portanto, entendi que não era possível deixar de correr aquele risco, ainda por cima no clube, no fundo da terra onde eu vivo. E fui, e fomos, porque também foste um dos que viveu essa época, 19-20, e onde fizemos um trajeto, no meu entendimento, absolutamente fantástico, com uns oitavos de final da Taça de Portugal, a eliminar Nacional da Madeira, treinado pelo Luís Freire, da segunda Liga, e que nesse ano sobe à primeira Liga em primeiro lugar, a eliminar Vila Franquense, o Filipe Moreira, e a sermos eliminados em Passos Ferreira, nos oitavos de final, no Passos Ferreira do Pepa. E pronto, e no campeonato estávamos em terceiro lugar, quando à 24ª jornada o campeonato foi interrompido por Covid. Em terceiro lugar, 2 pontos do Lourosa, que já estava em segundo na altura, e o Arouca, que estava em primeiro, mais destacado. E a época foi interrompida, mas foi uma época a todos os níveis fantástica, memorável, com várias dificuldades que nós sabemos, com um plantel muito mais barato do que outros candidatos que ficaram abaixo de nós, bastante. E pronto, e no ano a seguir, 2021, com mais dificuldades ainda, decidi continuar no Espinho e entramos mal no campeonato com 4 derrotas consecutivas, mas no meio dessas 4 derrotas eliminamos os Chaves da segunda Liga para a Taça de Portugal mais uma vez, eliminámos o Gondomar também para a Taça e fomos perder nos 16 avos de final no Jamor contra a Bessade, 0-0 nos 90 minutos e depois nos 120 perdemos 3-0. E ainda fiz mais umas jornadas onde ganhamos e empatamos, com 2 derrotas consecutivas no final dessa odisseia, porque estivemos em Covid. Portanto, a última vitória que eu tive no Sporting Clube de Espinho foi contra o Beira-Mar, treinado pelo Ricardo Sousa, que agora está no Mafra. A seguir esse jogo, na terça-feira, vamos para a Covid. E quando regressamos de Covid, temos logo São João de Ver, Bessado para a Taça e Lourosa, que dá em 3 derrotas. E eu decidi, na altura, sair, porque entendi que era preciso alguma energia mais e o clube acabou por manter-se na divisão do Campeonato de Portugal, que era aquilo que era pretendido. Fiquei muito contente por isso.
Quem veio a seguir a mim, o Bruno China, também fez um excelente trabalho. Os jogadores também fizeram a sua parte, a direção também fez a sua parte e, portanto, o Espinho não desceu de divisão. E tendo saído em janeiro de 2021, estamos em julho de 2022 e nunca mais tive oportunidade nenhuma de regressar ao Campeonato de Portugal, nem à Liga 3, nem a lado nenhum, portanto, porque não tive convites. Portanto, quando a gente sem convites não pode entrar nos clubes e foi isso que aconteceu. E é o que tem acontecido. Ok, com as tantas perguntas que vou-te fazer, vou-me focar muito na tua última época, porque foi onde tu estiveste, não vou focar muito nas anteriores. E eu gostaria que me abordasses um pouco como é que tu, treinador, gostas de preparar uma semana que antecede um jogo. Como é que tu preparas os teus treinos e como é que tu preparas o adversário, que dias da semana? Como é que fala-me um pouco de como tu gostas de planear a semana em relação ao adversário? No live anterior, o Mr. Valente não se focava muito no adversário, o treinador gostava muito mais, até chegava à quinta-feira, até se fosse preciso focar muito na sua equipa. Isto são ideias sempre, nada é certo ou errado, por isso é que eu gostaria de ouvir a tua opinião. Olha, João, eu até treinar o Espinho nunca fiz qualquer análise ao adversário. Nunca na minha vida fiz análise ao adversário antes de chegar ao Espinho. Não fiz vídeos, não fiz... Nem quando estavas na Arábia? Não era eu o responsável por fazer essa análise, era outra pessoa. Mas fazíamos dentro das armas que tínhamos na altura, porque não havia Instats, nem havia iScouts, ia arranjarmos os vídeos em CD e na altura quem fazia isso era o Mr. Jorge Amaral e era ele que tentava no computador fazer alguns cortes e passar isso para os jogadores. Antes, quando eu estive no futebol popular, como os jogos eram ao sábado à tarde ou domingo de manhã, eu, tendo tempo, ia ver jogos de outras equipas da minha divisão. Se eu jogasse ao sábado à tarde, ia ver no domingo de manhã, ou se eu jogasse às 3, depois havia jogos às 5 e às 7, eu também ia ver, e aos campos. Mas quer dizer, ver apenas isto, era usar os olhos, a memória, e depois quando chegasse aos jogadores no treino ou para falar com eles, passava-nos aquilo que eu achava que era importante e mais relevante dos adversários. Depois nas camadas jovens e no futebol distrital da Associação Futebol do Porto nunca fiz observação nenhuma, de género nenhum, porque jogávamos sempre às mesmas horas das equipas, não tinha ninguém para ir ver jogos, não tinha ninguém para filmar, não havia vídeos em plataformas, portanto decidimos, quer dizer, nem foi uma questão de decidir, era assim que era, portanto, e vivemos muito, muito, muito bem com isso. Dei-me sempre muito bem. Depois, chegado ao Espinho, um campeonato Portugal num clube cheio de exigência e com plataformas já à disposição como o Instats, era evidente que nós tínhamos que usar o material que tínhamos à nossa disposição e tentar enriquecer as nossas ideias e as ideias dos jogadores e as ideias, os comportamentos da nossa equipa com aquilo que nós podíamos saber do adversário, aquilo que nós podíamos usar do adversário em nosso benefício. Porque no final de contas é sempre isso, não é? É em que medida é que aquilo que eu sei do adversário é útil para a minha equipa no jogo, a minha equipa poder ser melhor que o adversário. No jogo, o meu jogador, em função daquilo que sabe, decidir para poder ter êxito nas suas ações individuais e coletivas. Portanto, acho que é sempre isso que mais importa. À semelhança do Mr. Fernando Valente, eu concordo que é muito mais importante aquilo que nós somos e aquilo que sabemos de nós próprios do que aquilo que podemos saber do adversário. E nós vemos hoje que equipas a alto nível e com pouco tempo de treino elas fazem a observação do adversário, mas aquilo que eles usam verdadeiramente são 2, 3 detalhes sobre essa equipa para passar aos seus jogadores. Portanto, não há uma informação muito extensa, nem uma passagem de informação aos jogadores muito demorada, muito exaustiva, porque de facto aquilo que importa são essas 2 ou 3 coisas que nós sabemos do adversário, porque o fundamental somos nós e aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós sabemos do adversário e os ajustes que podemos fazer são pormenores, são detalhes que aqui e lá podem fazer a diferença, evidentemente. E ainda não falei como é que preparas a tua semana? Preparo, João.
Olha, eu ao domingo vamos fazer um microciclo regular, jogo domingo. Eu ao domingo gosto de saber, no final do dia, depois do nosso jogo, gosto de saber, ou gosto de ter nas minhas mãos, o que é que o adversário do próximo domingo vale. Portanto, gosto de ter um relatório nessa altura, à noite. Relatório, mas um relatório mais em vídeo, inscrito, ou os dois, ou só um? Os dois. Acho que é importante nós termos uma descrição, mas é importante encontrar imagens que deem corpo a essa descrição. Pronto. E acho que é importante eu ao domingo ter na minha posse, ou a equipa técnica ter na sua posse, vídeos de organização ofensiva e defensiva, as transições, esquema tático, 3 vídeos, 4 vídeos de 10 minutos cada um. E agora, o que é que isso implica? Para nós, no domingo, no final do nosso jogo, termos informações já em descrição e em vídeo do próximo adversário, quer dizer que a nossa equipa técnica teve que trabalhar não sobre aquele jogo que a nossa equipa adversária também fez nesse domingo, mas então, uma semana à frente, sobre 2 ou 3 jogos anteriores e passar-me aquilo. E depois o jogo daquele domingo, ele vai analisar até terça-feira seguinte, só para perceber se há grandes alterações ou se não há grandes alterações em relação àquilo que já analisou dessa equipa. Se houver alterações, se houver coisas importantes de referir, naturalmente terá que adicionar isso. Pronto, e depois aos jogadores, só passamos a partir de quarta-feira a falar sobre o nosso próximo adversário, com organização ofensiva e transição defensiva, um vídeo de 4, 5 minutos antes do treino. À quinta-feira, ao contrário, portanto, a organização defensiva e transição ofensiva do nosso adversário à quinta-feira. À sexta, normalmente não passamos vídeo, e se os passarmos terá que ser um vídeo de imagens da nossa equipa, alguns momentos bons da nossa equipa, essencialmente isso. Ao sábado, esquema tático do nosso adversário, e ao domingo, por norma não uso vídeo. Eu gostava de dizer que há aqui espaços durante a semana, que serão mais no início da semana, onde nós podemos ter vídeos individualizados por setor ou intersetorial que possamos mostrar ao jogador, ao indivíduo a quem queremos mostrar, ou ao setor ou aos setores a quem queremos mostrar determinada coisa, porque ela foi muito bem feita e queremos reforçar aquilo que aconteceu no jogo anterior. Portanto, é sempre tendo por base o que aconteceu no último jogo que mostramos aos jogadores e tentar encontrar ali coisas boas e que nós queremos reforçar no nosso jogo, queremos que nossos jogadores repitam mais vezes, e também correções que haja a fazer e que entendamos que o vídeo é útil e já usamos isso e resulta muito bem, e o jogador normalmente compreende muito bem aquilo que nós estamos a dizer se for suportado em imagens, e portanto isso permite claramente uma evolução, quer no treino, quer no jogo individual, mas no fundo da equipa. Ok, muito interessante. Vou pegar aqui em algumas coisas que eu aqui apontei quando estavas a falar. Tu dizes que gostas de receber no domingo, se for um microciclo, como tu dizes, normal, mas és um treinador que consegue logo ver essa informação, ou por exemplo, só se ganhas, ou mesmo que percas, consegues ver isso de uma forma clara, a informação que a tua equipa técnica te dá logo nesse domingo sobre o próximo adversário. Nós somos treinadores, mas também somos indivíduos, somos uma pessoa que está aqui por trás do treinador, não é? E há quem nesse dia do jogo, à noite, queira ver o vídeo do jogo que a sua equipa fez nesse dia, há quem não queira, há quem queira já projetar o próximo jogo, e há quem queira fazer uma ou outra coisa, mas naquele dia, por qualquer motivo, não tem disposição para isso, ou porque um filho faz anos, ou porque a mulher faz anos, ou porque o pai faz anos, e portanto há aqui coisas que eu ponho em cima da mesa e que me parecem absolutamente normais, que podem fazer alterar um bocado essa planificação. Agora, é preciso ter noção de que
a partir do momento em que nós temos um jogo ao domingo e na segunda ou na terça ter o primeiro treino, para mim é fundamental que nesse momento do primeiro treino eu já tenha em minha posse dados sobre o próximo adversário, porque se na maior parte das vezes eu ainda nessa altura não falo aos nossos jogadores do próximo adversário, mas há momentos e momentos, há adversários e há adversários em que pode ser útil, ou posso entender como oportuno, já na segunda-feira dar algum feedback ou chamar um jogador e dar-lhe um feedback sobre isto ou sobre aquilo. E, portanto, para mim é fundamental já saber o que é que representa o próximo adversário, ter isso já na cabeça, começar já a pensar, porque é preciso planear treinos de quarta, quinta, sexta, sábado, é preciso ter isto na cabeça. E se nós não, e se o treinador com antecipação e com tempo não tiver já conhecimento do próximo adversário, as coisas não maturam o tempo suficiente na sua cabeça, no seu corpo e eventualmente vai fazer as coisas mais em cima do joelho. E eu não gosto. E, portanto, acho que o treinador deve ter antecipadamente essas informações sobre o próximo adversário. E o antecipadamente, o mais antecipadamente que existe, é logo a seguir ao jogo que efetuou no primeiro domingo. Portanto, é esse o momento, para mim, ideal para receber essa informação, que pode não ver, de facto, no domingo à noite, mas tem que ver na segunda-feira de manhã, tem que ver no primeiro treino. Portanto, é isso. Ok. Mas porquê também ao domingo à noite? Porque quem faz a observação, a nossa observação, e eu quero que entre o domingo, entre o momento do nosso jogo do primeiro domingo até a terça-feira, ele tenha tempo de ver o próximo adversário, o jogo desse próximo adversário, para poder apanhar detalhes que fugiram ao relatório que ele fez inicialmente e introduzir. Portanto, isso. E se ele ainda tiver coisas por fazer, não vai ter o tempo necessário ou o espaço mental necessário para poder fazer um bom trabalho. E porque à terça-feira eu quero que ele esteja exclusivamente focado, não no próximo adversário, mas no adversário dali a dois domingos. Estou a perceber. E ele a partir de terça-feira ele já está a pensar não no próximo, mas no seguinte. Okay. É isso. E tu, consoante a análise faz o adversário, tu preparas alguns exercícios consoante algumas fragilidades do adversário? Preparas exercícios consoante alguns espaços que podes explorar do adversário ou nem por isso durante a semana que antecede ao jogo? João, depende daquilo que nós concluirmos do nosso adversário, depende do nosso próprio momento, depende das características. Se nós já somos uma equipa, por exemplo, que gosta de atacar a profundidade do adversário e o adversário tem fragilidades nesse momento, defensivamente, e ele é um adversário que defensivamente expõe-se muito à profundidade do adversário, e eu não tenho que estar ali a fazer grande coisa ou não tenho que estar a dar feedback nenhum especial, porque a nossa forma de treinar, a nossa forma de jogar já dá corpo àquilo que nós queremos fazer e ao mesmo tempo àquilo que o adversário tem de fragilidade. Okay. Agora, eu tenho que informar o meu lateral direito dizendo-lhe assim, opa, olha, o extremo esquerdo da equipa adversária acompanha sempre. Sempre, sempre, sempre. E tenho que dar informação ao meu lateral esquerdo e dizer assim, olha, envolve-te tu às vezes, ou várias vezes, porque o extremo direito ele nunca defende. Portanto, posso explorar até só alertando um indivíduo ou dois indivíduos da nossa equipa sobre determinado aspecto e nem preciso estar a referir ao grupo todo. E até podia estar a dizer ao meu lateral esquerdo ou direito e não estar a dizer que é para o próximo adversário. Eu só digo assim, ó Gonçalo, sempre que tiveres a oportunidade neste exercício, envolve-te por dentro ou envolve-te por fora, mas quero é que chegues às zonas profundas do campo. Pronto, e não estou a dizer que é por causa do próximo adversário, só estou a estimular aquele comportamento dele. E ele depois no jogo, sendo que passou a semana toda a tentar fazer aquilo, ele depois no jogo vai ter aquilo na cabeça e vai tentar explorar momentos certos para poder ter o comportamento que nós pedimos, não?
Ok. Não sei se me fizeste mais. Como é que era a tua pergunta? Foi isso, era que se preparavas alguns exercícios Sim, mas para. é importante pá, balançar, termos na balança o que é mais importante, tendo em conta o nosso momento, tendo em conta o adversário que vamos encontrar e como é que a nossa forma de jogar, a nossa ideia de jogo, se encontra no campo com a ideia de jogo do nosso adversário. Ok. Se for uma ideia, se a nossa ideia conseguir ser muito boa e tendo em conta aquele adversário, não precisa dar feedback nenhum. Se a nossa ideia tiver dificuldades com a ideia do nosso adversário, então é melhor nós, num exercício, 2, 3 exercícios, tentarmos dar comportamentos que podem ser coletivos ou podem ser só individualizados para tentar furar a malha defensiva do adversário ou para nos defendermos melhor de algum comportamento ofensivo que o adversário tem. E as bolas paradas é outro momento muito É que eu importante. também quero tocar aí nas bolas paradas. Tu, como é que procuras defender as bolas paradas? Tens algo, mudas muito com o som do adversário ou és um treinador que tenha o seu modelo em termos de defender misto, zona, individual? Como é que procuras Olha, João, estruturar? eu já usei as formas todas no momento defensivo. Já usei as formas todas. Já homem a homem, à zona, misto. Pá, e acredito que a melhor forma será uma zona mista. Acho que há jogador, até pá, há, na observação daquilo que nós fazemos do nosso adversário, há aspectos que nós percebemos. É se aquela equipa, por princípio, ou mais vezes mete a bola perto da zona do primeiro poste, ou se mete mais da zona do segundo poste, ou se mete mais fora da área, ou se mete mais junto ao guarda-redes. Há uma tendência, normalmente há uma tendência. Havendo uma tendência, a nossa zona pode-se mexer mais para aqui, mais para lá, em função disso. Portanto, é ajustar a nossa zona. Depois, é pé direito ou pé esquerdo? Quem vai bater? Mais um ajuste que se pode dar à nossa zona. Mas depois, há jogadores da nossa equipa que não têm características para estarem numa zona, mas que têm características muito boas para estarem a fazer marcação individual. Ok. E eu acho que colocar esses jogadores em zona mista, só porque a gente acha que a zona é o melhor de tudo, acho que pode ser um erro. Porque há características que não têm a ver, pá, que são difíceis de trabalhar. A coragem. Há jogadores que não são corajosos a disputar uma bola no jogo aéreo, mas são corajosos para se meterem na frente do adversário e não deixar correr, por exemplo. Então, quer dizer, aqui, e isto é muito difícil de alterar. Um jogador que não tem coragem para ir disputar uma bola que vem a 60 ou 70 km a hora, não tem coragem para ir lá meter a cabeça e não arranca na velocidade certa, no tempo certo, para a cabeça dele entrar primeiro que a cabeça do adversário, mas tem características para amarrar o jogador, não o deixar ir disputar, e isso faz jeito. Portanto, na zona é muito importante que o jogador tenha noção da trajetória da bola, da velocidade a que a bola saiu do pé do jogador que bateu, das distâncias para o jogador da frente, para o jogador de trás, dos lados da nossa zona, e em função disso atacar a bola. E eles têm que atacar a bola, eles têm que atacar um espaço para atacar a bola. Mas se eles não forem corajosos, vai ser muito difícil fazê-lo. E vamos ter ali um buraco no meio da nossa zona. Portanto, eu acho que este é um aspecto que é importante termos em consideração na análise que fazemos e na forma como nos dispomos a defender esses momentos do jogo. A atacar, pá, acredito muito que... Tens lances muito estudados ou, imagina, vamos imaginar... Fui evoluindo, olha, sabes, já não fiz... Fui evoluindo. Houve anos e anos e anos que não estudei nada, era como se isso. E tive jogadores a bater cantos que era uma delícia. Pronto, por exemplo. E a bater livres laterais, que era uma delícia. Também fui um felizardo. E dois ou três, e basta que um ou dois jogadores sejam muito bons a atacar a bola para fazer a diferença. Quando estavas a falar nos defensivos e falaste muito no ataque à bola, fez-me lembrar muito o primeiro gol, na primeira época, eu também estava contigo no Espinho, o gol de cabeça do Jota. Sim, no primeiro jogo com o Gondomar, não? Ele já fez gols assim no Casa Pia, no Casa Pia e até no Casa Pia. E eu sempre vi o Jota fazer esse movimento até no Leixões, que também já fez isso, tipo o Leixões também no Sub-23, fez alguns jogos. Isso, quando falaste, por exemplo, do ataque ao espaço, da importância do timing, por exemplo, isso é algo que tu trabalhaste e tentaste aproveitar essas características que também é importante dos jogadores
Percebes como Então, na pré-época, e no primeiro jogo e até no segundo, normalmente nunca tenho nada ensaiado. E damos liberdade ao jogador de ocupar espaços que ele goste, de atacar bolas ou zonas da área que ele sinta bem, e vamos conhecendo os jogadores. E o Jota foi, por exemplo, um jogador que nós percebemos claramente que gostava de aparecer na primeira poste, gostava de desviar, era forte nesses momentos. E, portanto, foi com alguma lógica que nós, quando passámos a ensaiar, quando passámos a treinar esses momentos, tínhamos colocado o Jota nesse espaço e, felizmente, ele, pelo menos uma vitória deu-nos dessa forma, não é? Porque ganhámos um jogo, 1-0, gol dele, e gol naquele sítio. Portanto, quer dizer, mas também é preciso conhecer o jogador, ou se não se der espaço para ele fazer isso livremente num momento ou noutro, tem que se conhecer, tem que se perguntar, tem que se testar, tem que se ver se de facto é aquilo que ele diz, porque ele pode dizer uma coisa, mas depois na prática a gente não observar isso, não é? Mas acho que é importante o jogador ter espaço, se não for para executar livremente, pelo menos para falar com o treinador, para dar esse feedback, porque nós, os treinadores, precisamos do melhor dos jogadores. Isso é indiscutível. E, portanto, se nós soubermos exatamente onde é que cada jogador é mais forte, se conseguirmos tirar rentabilidade disso, é o que nós queremos. Então dás liberdade, seja atacar, seja defender, não é? então dás liberdade aos jogadores, ou seja, estás no treino a fazer treinar bolas paradas, dás liberdade aos jogadores de, mister, eu acho que assim podia resultar melhor se fizéssemos este tal movimento. Dás liberdade aos jogadores ou és daquele mais... João, eu não te posso dizer que sim, nem posso dizer que não. Posso dizer como é que acontece habitualmente. Habitualmente, eu sou um treinador que dá espaço ao jogador para falar, que dá um espaço ao jogador para propor. Agora, depende do momento da semana, depende de quem é o jogador, e depende se aquilo que nós estamos a fazer, se nós de facto estamos absolutamente convencidos que é aquilo e acabou, ou se nós achamos que aquilo de facto pode ter ali um plus, pode ter ali uma melhoria. E se estas condições se conjugarem, pois sim senhor, o jogador pode propor e pode dizer ao mister, mas se eu esperar um minuto, se eu esperar 1 segundo ou 2 segundos, ou se eu antecipar-me 1 segundo ou 2 segundos, ou se o fulano que está a bater, em vez de bater para aqui, bater para acolá, porque ele também viu os vídeos, ele também sabe como é que nós somos, sabe como é que o jogador que bate sabe se tem qualidade ou se não tem qualidade, e se tem qualidade para meter ali ou para meter acolá. E eu que ataco, posso atacar aqui melhor do que ataco ali, então vou procurar o treinador, muito bem. E o treinador pode, e eu acho que deve em vários momentos, dar esse espaço, porque o jogador sente e vê coisas que ao treinador não é possível, porque o jogador está diretamente implicado na ação. E quando o jogador está diretamente implicado na ação, ele está a sentir a presença dos adversários, está a sentir a presença dos colegas, está a sentir a que velocidade é que aquele momento se processa, e nós muitas vezes, quando estamos a idealizar um momento do jogo, não estamos a sentir a velocidade a que aquilo está a decorrer. E o jogador sente. E esta questão da velocidade, e onde é que eu sinto os meus colegas e os meus adversários, eu acho que isto é importante. E, portanto, ouvir os jogadores, depois a decisão é o treinador, mas ouvir e dar algum espaço, não é um abuso, mas algum espaço para que possa haver esse feedback do jogador em relação a um exercício ou em relação a um momento de um esquema tático, sim, claro. Ok. Tocando outra vez um pouco na análise do adversário, já disseste que é o analista que procura tratar, entre aspas, do adversário, mas procuras que algum adjunto teu ajude nessa parte da análise, por exemplo, fica responsável pela organização ofensiva, o analista pela organização defensiva e transições, ou procuras ser o analista a ter essa função toda? O analista a ter essa função toda. De analisar tudo. Entregar-te, ou tens um adjunto que ajuda? Nós não estamos no Barcelona, quer dizer, o Barcelona
tenho um analista para o campeonato, tenho outro analista para a Taça do Sim, mas Rei, tu podias tenho analista fazer para a Liga com. dos Campeões, tenho analistas para os momentos ofensivos, outro para os momentos defensivos, quer dizer, aquilo Sim, mas é eu já passei por sítios e já também já tive conversas que dividiam, o analista fazia uma coisa e o outro adjunto fazia outra. Por exemplo, o analista, a própria equipa e o outro adjunto fazia o análise adversário. Ou o analista dividia com o treinador. E gostaria de saber como é que tu funcionas em João, relação a isso. eu acho que o analista deve ser o responsável. Deve, pá, eu estou a falar pelo aquilo que é a minha experiência até ao Claro, é presente por isso estamos. e que no futuro pode mudar-se, como é evidente. Mas hoje, ao conhecimento que tenho hoje e à experiência que eu tenho hoje, eu gosto que o responsável máximo da análise seja o analista. E seja ele a fazer tudo. Agora, aquilo que eu gosto e que eu exijo é que quem fizer parte da equipa técnica seja capaz de ver o nosso jogo, seja capaz de ver o jogo e que antes do vídeo ou dos vídeos chegarem aos jogadores, cheguem a mim e aos restantes elementos da equipa técnica para que haja possibilidade de um adjunto que não analista dizer uma coisa diferente daquilo que todos os outros estão a ver e que pode ser importante para nós e que faça alterar um relatório ou um vídeo que se vai mostrar aos jogadores. Portanto, eu acho que é um trabalho de equipa, mas assente claramente sobre quem é o responsável pela análise, até porque a análise é também uma questão de treino. Quem faz análise de jogos ou de jogadores não é o mesmo passado 3 anos que era no início dessa caminhada. Portanto, aprendeu, evoluiu, foi capaz de fazer as coisas mais rápido nos softwares, foi capaz de extrair melhor, mais rápido e melhor e perceber melhor aquilo que é preciso extrair dos vídeos que vê. Portanto, essa questão do treino também, em princípio, faz do observador melhor a cada etapa que ele passa. Sim. E, portanto, acho que o treinador deve utilizar essa maior capacidade que esse indivíduo que é especialista naquilo tem. Pronto, é isso. Agora, com a colaboração dos outros. Sim. Ok. Falaste-me que procuras dividir a análise do adversário em 3 dias da semana, correto? Organização ofensiva, transições, depois organização defensiva e transição defensiva e bolas paradas. És tu que procuras, nesses momentos, apresentar aos jogadores ou delegas essa tarefa para alguns dos teus adjuntos? Como é que procuras dividir essa tarefa? Olha, João, quando foi contigo, sabes bem que foste o responsável por apresentar sempre esses momentos aos jogadores. E na época seguinte, onde não estiveste, também foi um elemento da equipa técnica que não eu, quem fez essa apresentação. E porquê isso? Porquê que não és tu? Pá, olha... Eu estou a perguntar porque já passei também por muitos. Há uma questão que para mim é importante. É que ou os elementos da equipa técnica se sintam valorizados também nesse momento. Muito bem. Por exemplo, quando foste tu, notou-se que nos primeiros jogos não estavas tão à vontade quanto estiveste nos últimos. E foi um risco que eu corri. Claro. A capacidade que tu tinhas na altura, no início, de te expressares com os jogadores, a explicares e à vontade que tinhas a falar para um grupo, não era o mesmo que tiveste passado 4, 5, 6, 10 jogos. É verdade. E foi um risco que eu corri e foi um espaço que eu entendi que te devia dar e não estou arrependido disso. Acho que as pessoas... acho que a questão da confiança também é importante que os elementos da equipa técnica a tenham e esse é o momento onde eu entendo que pode haver liderança de outro elemento da equipa técnica. Claro, eu também estou a assistir aos momentos e se eu entender, e isso aconteceu, se eu entender que devo intervir, intervenho. Mas acho que o momento, em princípio, pode ser assumido por esse elemento da equipa técnica. Agora, já falei e já ouvi outros treinadores de altíssimo nível a dizer que gostam de quando mostram o vídeo da própria equipa ou quando mostram o vídeo da equipa adversária, gostam de ser eles a fazer aquilo, a falar e a expor, porque é assim que se sentem e porque estão a vibrar com aquele momento
Opa, pronto, e isso é Mas isso é normal. perfeitamente legítimo desde que o treinador esteja bem, os jogadores ouçam bem a mensagem, compreendam tudo, que no final de contas é isso que interessa. É que o grupo entenda bem a mensagem e que dê corpo às nossas ideias, dê em campo corpo às ideias que nós ali tentamos transmitir. Isso, no final de contas, é sempre o que interessa, mas depois a bola tem que entrar, porque isto depois é um processo de confiança que vai crescendo ou decrescendo em função daquilo que são os resultados. Não é? Portanto, todos vamos passar a acreditar mais no João de Deus se ganharmos e todos vamos passar a acreditar menos nele se perdermos. Portanto, à partida, eu acho que o treinador pode dar essa confiança, os jogadores têm que dar espaço, têm que se obrigar a ouvir a liderança de outra pessoa, mas depois, no final de contas, o jogo, o resultado é que vai acabar por fazer com que as coisas funcionem melhor ou funcionem pior ou de todo não funcionem e seja preciso alterar. É isso. É isso. Ok, interessante isso. Isto é como eu disse também quando te convidei, que é a tua ideia, é o que tu pensas, isto nada é igual aos outros e acho que isto também que é interessante também no futebol. Diz-me, em relação no dia de jogo, vais para entrar para o aquecimento, tendo em conta da tua experiência, já tiveste também analistas, tu analista, o que é que procuras? Que ele esteja no aquecimento para ajudar no aquecimento ou que esteja tipo atento ao aquecimento do adversário para alguma eventual informação que te possa dar? Sabes, quando estiveste comigo, sabes que nesse momento não tinhas nenhuma tarefa linear. Mas como passou um ano, podia ter acontecido. Mas sim, acho que é o momento em que o treinador que faz análise pode ter uma tarefa, não é uma função, é uma tarefa para aquele momento e pode passar por estar de olho no aquecimento Do adversário. da equipa adversária, pode ser por estar a preparar coisas que a equipa adversária, já depois de saber a constituição dela, e ele pode já estar a preparar ali coisas como o treinador principal para passar ao treinador principal. Sei lá, pode ser inclusive a participar no aquecimento da própria equipa, porque há ali vários momentos de aquecimento onde são precisas não só uma pessoa, mais do que uma, e é importante termos pessoas, ou para meter bola para um cruzamento, ou para meter bola para uma finalização, ou para meter bolas para um central disputado de cabeça, ou para coordenar uma linha defensiva se estivermos a treinar esse momento, ou para treinarmos uma combinação no corredor lateral e depois no outro corredor lateral. Portanto, é preciso dois elementos sempre ali envolvidos naquele momento. Pronto, no fundo, acho que de facto esse elemento pode não só estar a tomar conta da câmara à espera que o jogo comece. Eu quando digo funções, porque é como há treinadores que gostam que esteja atento ao aquecimento do adversário para eventuais alterações que podem acontecer e dá informações ao treino. Eu lembro-me quando estava contigo, eu estava a ver mais ou menos 11, depois ia sempre ver alguma coisa que acontecia para te passar a informação. E é isso que eu estava a te perguntar também, se é algo que tu valorizas, também tudo depende se vai ver da equipa técnica, quantos elementos tem, né? Pode ser preciso, como tu disseste, para estar no aquecimento, para ajudar a própria equipa no aquecimento. Depende das coisas, mas sim, concordo que nesse momento pode estar a ter uma utilidade para a equipa técnica, para a equipa, esse elemento da nossa equipa técnica, o analista, pode estar já a tentar apanhar detalhes do adversário que sejam úteis para nós depois no decorrer do jogo. Ok, depois no decorrer do jogo já vem o jogo, já vem mais as emoções em termos do teu analista para estar lá em cima a filmar, a fazer as coisas que tem que fazer. O que é que procuras mais ou menos que ele faça? Que ele, no intervalo, gostas que ele venha, que não venha, que te passe informação lá de cima cá para baixo, que faça alguns cortes para que no tempo que tu tens no intervalo possas ver e se necessário mostrar-se aos jogadores para alguma eventual ou é algo que tu João, nem pensas muito nisso? Nunca tive tecnologia ou sabedoria para que durante o intervalo houvesse cortes de momentos do jogo e passagem aos jogadores disso. Ou a mim, ou só a mim, nunca houve essa oportunidade. Agora feedback de quem está lá em cima para o treinador, acho que é importante. Acho que é fundamental, aliás, que pode ser só no momento do intervalo, mas também pode ser no decorrer do próprio jogo, em alinhamento com um dos adjuntos que esteja
no banco, e essa informação que o analista está a recolher seja passada online para quem está a tomar decisões no jogo, no decorrer do jogo. Não é? E acho que isso é importante e cada vez mais importante, até porque os treinadores, as equipas técnicas vão evoluindo, as equipas vão crescendo, os jogadores também vão sendo cada vez mais cultos taticamente e hoje a evolução do jogo mostra-nos que uma equipa entra numa estrutura, mas até que esse jogo acaba, pode passar por 2 ou 3 estruturas diferentes e é muito importante que nós que estamos a orientar a nossa equipa consigamos, no mais curto espaço de tempo, perceber que alterações é que o adversário já fez para tomarmos decisões no banco, sejam de alteração de estrutura, sejam de só chamar a atenção para um determinado movimento ou posicionamento do adversário que se alterou, ou até para uma substituição. Portanto, aqui acho que a informação é fundamental, não é toda, não é qualquer informação de toda a hora estar a passar, mas acho que informação relevante deve estar a chegar online ao treinador. Ok, uma das últimas questões, tu vieste de baixo, por isso gostaria de saber qual é que foi a sua grande diferença quando estavas na divisão de elite, logo que é uma divisão só acima do Campeonato de Portugal. Se fosse assim grande diferença em termos de qualidade de jogo, em termos de teres de trabalhar mais certos aspectos em relação às 2 divisões, visto que é só uma diferença. E eu gostaria de saber a tua opinião. Sem desprimor nenhum Claro. daquilo que foi a minha experiência no Campeonato Distrital, porque foi muito boa. Eu quando estava no Campeonato Distrital eu achava que o Campeonato de Portugal era mais ou menos a mesma coisa e a diferença era pouco. Mas enganei-me, porque são jogadores diferentes, não só a qualidade do jogador é diferente, mas a mentalidade do jogador é diferente, a forma como ele encara o treino, a forma como encara os jogos, a forma como ele olha para si hoje, mas como se perspectiva daqui a 1 ano ou 2, o que é que ele quer para si próprio, porque muitas vezes o jogador que está no campeonato distrital apenas quer distrital porque tem um trabalho, porque não quer sair desse trabalho, porque quer treinar à noite ou ao fim do dia, e é aquilo. O jogador que está no Campeonato de Portugal, a maior parte, não é assim que pensa, quer estar num clube porque quer ir para o melhor, e portanto ataca o treino de uma maneira diferente, ataca os jogos de uma maneira diferente, a forma como ele encara uma decisão do treinador é diferente, porque pode estar a beneficiar ou a prejudicar mais aquilo que ele acha que pode atingir no futuro. E portanto, isso tudo tem implicações diferentes. E, portanto, aquele jogador que nós estamos a treinar no Campeonato de Portugal, que tem por trás dele um indivíduo, esse indivíduo é diferente, precisamente pelas ambições que ele tem, pelas experiências até que ele tem, porque, em princípio, um jogador que está no Campeonato de Portugal, a maior parte, pelo menos, tem já experiências superiores às do jogador que está no Campeonato Distrital. Isto é em termos genéricos, há exceções, evidentemente. Mas sim, eu acho que há diferenças e acho que joga-se mais rápido um pedaço no Campeonato de Portugal. No Campeonato de Portugal, na altura em que estive no Espinho, o Campeonato de Portugal era a 3ª divisão, era o 3º patamar do futebol português. Hoje é o 4º, portanto não estará tão forte quanto naquela altura, porque agora temos a Liga 3, que é um plus, claramente é uma divisão superior e com jogadores ainda mais preparados, com jogadores ainda mais ambiciosos, com um jogo ainda mais rápido, mais competitivo, mais difícil, com treinadores mais ricos, com estratégias melhoradas. Portanto, é um campeonato mais difícil e isto é o que tem lógica. Não tem lógica que o campeonato distrital seja igual ao Campeonato de Portugal ou à Liga 3, porque não pode. Portanto, tirando exceções, que elas existem sempre. E se não fosse assim até era mau, porque por isso é que todos os anos há jogadores e treinadores que saem do Distrital e vão para o Campeonato de Portugal, e todos os anos há jogadores ou seja, é porque eles mostraram ali uma competência, um nível que lhes permite estar a um nível acima ou 2 acima e portanto isso é perfeitamente natural, mas o que é normal, o que é norma é que o Campeonato de Portugal seja um campeonato mais exigente do que um campeonato distrital e eu senti isso. Ok, já colocaram aqui uma questão, também para terminarmos, já falaste um pouco sobre isto no início, mas perguntaram aqui qual é que são os teus planos para o futuro, o que é que tu pensas
sabendo que isto sempre depende, como tu disseste muito bem no início, das propostas que João, eventualmente podem surgir. nós os treinadores dependemos das decisões dos clubes ou das decisões de quem intervém nos clubes. E nesse sentido, eu posso dizer aquilo que eu gostava, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade que aconteça, aquilo que eu ambiciono para mim. Agora, se isso vai acontecer ou se não vai acontecer, não depende de mim, porque eu não sou presidente, não sou diretor desportivo, não sou empresário, portanto sou treinador. O treinador é contratado, não contrata. Portanto, é isso. Agora aquilo que eu quero é poder estar no estrangeiro numa equipa técnica, liderando. São os momentos que às vezes nós não podemos ver o vídeo do adversário porque temos os nossos filhos. E o que é que eu estava a dizer? No estrangeiro? No estrangeiro, ou como líder de uma equipa técnica, ou integrando uma equipa técnica liderada por outra pessoa. É uma possibilidade que eu considero. E outras possibilidades que eu considero é treinar em Portugal, no Campeonato de Portugal, na Liga 3 ou na segunda Liga, porque eu tenho o FA a nível 3 e, portanto, estou habilitado a treinar na segunda Liga e tenho qualidade para treinar na segunda Liga. E, portanto, entre Campeonato de Portugal e segunda Liga é isso que eu quero, ou o estrangeiro, nos moldes que eu disse, são as opções que eu tenho em cima da mesa neste momento. São as opções que eu quero, sobre as quais eu quero poder escolher, e são aquelas que eu privilegio neste momento, desde que seja um clube que tenha ambições que vão de acordo com as minhas. No fundo é isso, e é isso que eu espero que aconteça no futuro, que no último ano e meio não aconteceu, mas que algum dia irá acontecer. Ok, João, estamos aqui quase numa hora de conversa. Foi um gosto enorme estar aqui à conversa contigo, passou rápido. Agradecer-te mesmo muito por teres aceito este convite. Sabes que quando é para partilhar ideias, e sempre gostei de partilhar ideias contigo, acho que não foi só, claro que foi também por ter estado já na tua equipa técnica que sinto isto. Acho que és um treinador com bastante qualidade e sabes disso, não preciso estar aqui a dizer em público, mas que gostei bastante de trabalhar contigo. Espero que, mesmo sincero aqui do fundo do coração, que consigas voltar ativo, porque acho que não é só porque gosto de ti, porque acho que és uma pessoa que merece isso, pela qualidade que desafiaste. Não foi nada fácil, como tu disseste, estar no Espinho, mesmo sabendo que é o clube da tua terra, e eu que não era, sentia-me um pouco mais em termos à parte, porque via aquela massa associativa. Para mim aquilo era algo mais à parte, mas acho que conseguiste lidar bem com a pressão de um Espinho que tinha vindo, como disseste muito bem, do play-off para se vir à segunda liga, às vezes algo muito, muito positivo. Por isso acho que tens qualidade para treinar, como tu disseste, quer o Campeonato de Portugal até à Primeira Liga. Por isso desejo-te mesmo o maior sucesso. Agradecer-te mais uma vez por teres aceito, e às pessoas que estão lá em casa, terça-feira voltamos com o treinador da terceira liga para também partilhar um pouco as suas experiências connosco. Obrigado, João, mais uma vez. Obrigado pelas tuas palavras, pela oportunidade, e espero que a tua não é a tua forma, é aquilo que tens dedicado, porque nota-se que tens dedicado, tens investido tempo em ti, que te conduz aonde tu consideres que te pode fazer feliz, que atinjas os teus objetivos, porque mereces e trabalhas para isso. E, portanto, um abraço para ti, para a família, e também um cumprimento para aqueles que nos seguiram durante esta nossa conversa. Tá. João, manda também cumprimentos à tua família. Obrigado a todos e até terça-feira. Obrigado. Tchau, abraço.